Olá, Juju! Ei, que mulher bela! Eu quero me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou casada com o Aloísio, missionária da comunidade católica Reviver e sou idealizadora do programa Um Olhar Sobre Mim. E hoje eu estou aqui com essa belíssima mulher que vai se apresentar agora também. Meu nome é Raquel, eu também sou missionária da comunidade Reviver, sou casada, tenho 3 filhos, filhas ou filhos, não sei, porque o Senhor levou um ainda petitinho dentro do meu ventre, então eu não sei o que seria. Mas são 3, eu tenho 2 aqui comigo e estou aqui, convidada da Ju, para partilhar um pouco da minha história com vocês. Isso. Kel, é assim que eu vou te chamar, né? Porque eu já estou acostumada. Na verdade, esse bate-papo, aonde nós demos um tema, depressão e perdas, eu, eu compartilho desse tema com você e quero me unir a você nesse sentido, porque a proposta do bate-papo, né? Eu gosto sempre de falar. Quando nós trazemos uma história, né, de uma pessoa a qual superou pela graça de Deus, que tem consciência, né, dessa superação pela graça de Deus, e pode ainda essa superação, ela não é uma superação que você, eu vou superar hoje, amanhã está tudo ok. Não, é o dia a dia, é você superar todos os dias, né, sustentada pela graça de Deus. E isso alimenta a esperança da gente. Isso faz com que a gente acredite que é possível. É possível sair de certas situações que aparentemente são muito dolorosas, muito difíceis, mas com Deus tudo é possível. A gente pode caminhar, apesar de qualquer que seja as circunstâncias. Então, para mim, hoje, eu dizia para o meu esposo, eu falei assim, essa live para mim é muito especial porque acaba que fala de mim mesma, fala também da minha história, né? Então, isso me toca profundamente, poder compartilhar desse momento com você. Então, eu quero que você se sinta muito à vontade. Isso, com Então, nós certeza. vamos iniciar em nome do Pai, Pai, do do Filho Filho e do e Espírito do Santo. Espírito Amém. Santo. Disse Amém. Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está presente no meio de nós. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nessa live de hoje, Jesus. Vem conduzir esse momento. O Senhor está presente aqui, está presente no meu coração, está presente no coração da Raquel, está presente no coração de cada um que está participando ou que vai ouvir e rezar essa live posteriormente. Eu quero te louvar, Jesus, por sua presença e pedir que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e conduza para que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Fazer esse levantamento aí, né? Pensar na nossa história de como nós nos conhecemos, eu vou usar um termo aqui interessante, talvez para alguns. O dia que Deus me deu você de presente. Peraí, Juliana, então você é mãe agora da Raquel? Calma, gente. Eu considero que aquele dia, né, que você foi à comunidade Reviver para uma entrevista de emprego, você foi, e nem era eu que iria te atender naquele dia, né? Era a Fernanda. E eu não sei por quê, que aconteceu naquele dia que a Fernanda não pôde te atender. E ela falou, Ju, vai chegar aí a Raquel, você atende. Então, eu me programei, você chegou e eu te recebi ali. Mas eu não imaginava, e eu tenho certeza que você também, não pelas nossas conversas, que nós não tínhamos ideia da história uma da outra. E naquele momento ali, a gente iniciava não
apenas uma entrevista de emprego. Dali nasceu uma grande amizade que eu tenho, que é para mim muito cara. E eu queria muito que você falasse para a gente um pouquinho como que foi essa chegada à comunidade Reviver para servir a comunidade Reviver. Eu tinha pensado da gente falar e lembrei de uma fala do senhor Davi. Eu pensei assim, a Raquel, quando ela entrou, ela ainda não fazia caminho vocacional. Aí eu lembrei do senhor Davi falando assim, na ponta do meu ouvido, assim, aquele que entra na comunidade, ele entra para servir. Então, aí eu mudei o jeito de pronunciar. Então, nos conta, como que foi essa chegada, né, na comunidade Reviver, em que você começou a servir a comunidade Reviver? Então, eu tinha acabado de ser mandada embora de uma empresa onde eu amava muito trabalhar. Eu trabalhava com a parte administrativa também e gostava muito e fui dispensada. E aí fiquei desesperada, muito chateada com a situação. E já comecei, então, desde então, eu falo, não posso, não quero ficar recebendo seguro-desemprego, eu quero trabalhar, e eu preciso trabalhar. E, posterior a isso, uns 15 dias depois, eu fui chamada para trabalhar num lugar, escritório também, e aquilo não me preenchia. Eu ficava ainda com aquela angústia, com aquela chateação, porque de onde eu saí eu amava muito trabalhar. E aí o tempo foi passando, eu fiquei lá, eu devo ter ficado cerca de um mês lá e não dei conta, saí e aí assim a depressão que eu já tinha anteriormente aflorou de novo e foi horrível. E aí a minha sogra, ela já era missionária da comunidade Reviver e ficou sabendo lá de que teria uma vaga no administrativo e na recepção para cobrir os dois lugares em tempos de férias e na parte administrativa também. E aí ela perguntou, né, para Fernanda se poderia me falar para ir fazer a entrevista e tudo. A Fernanda pediu que eu mandasse meu currículo. E aí eu mandei meu currículo e, assim, eu conheci a comunidade Reviver através dela, assim, pelas coisas que ela falava e tudo, mas quando ela me falou, assim, para ir ser profissional daquele lugar, eu falei, gente, eu nem imaginava que ali funcionava um escritório, que tinha essas coisas ali e tudo, mas tá. E aí eu já participava da igreja, e falei, vou somar, né, juntar o útil ao agradável. E fui. Mandei o currículo, e aí, em seguida, a Fernanda me chamou, eu passei pela entrevista, que foi feita pela Janete na época, e aí eu toda cheia de coisas, assim, porque, né, eu fiquei preocupada, era um lugar, né, muito assim, né, as coisas que a Bia falava e tudo, eu falei, meu Deus do céu, agora, né, eu tenho tatuagem, e deixa eu pôr uma blusa aqui para esconder essa tatuagem minha, porque senão eles vão me contratar, e tudo, e assim, lá, eu tô na entrevista, assim, aí eu vi, assim, que a Janete já deu uma olhadinha, assim, e quando ela falei, não, viu minha tatuagem e tudo, não vai me contratar e tudo, e fiquei naquilo, pronto, fui embora para casa. E aí, posteriormente, a Fernanda me liga falando que, né, que gostaria sim de fazer uma experiência comigo e tudo, e marca para eu encontrar com ela, na verdade, lá, para a gente, né, fechar tudo direitinho, mas aí, quando eu chego lá, era você, né, que estava para me receber. E aí, começou a minha caminhada na comunidade Reviver como funcionária, né? Como o senhor Davi fala, né? Que todo mundo que chega é para servir e tudo, mas a minha pretensão inicial mesmo era ser funcionária da comunidade Reviver. Por exemplo, quando eu conheci a Reviver, eu cheguei pela missão, depois comecei a trabalhar, né? Você não, você foi
mesmo com um objetivo muito claro na sua cabeça, né? E Sim. falou, não, eu vou trabalhar como funcionário e pronto. Você mencionou, quando você, na sua fala aí, a palavra depressão. Hum? Eu lembro muito bem que quando nós não chegamos a falar nada, né, na nossa conversa de questão Não. de nós duas parecia assim, né, que não tinha nada, que éramos perfeitas mulheres e tal. Mas você já tinha um quadro, né, que você vinha Sim. enfrentando há muito tempo. E aí eu queria que você falasse para mim aí quando é que você se deu conta que esse trauma, né, que a depressão é causada por diversos traumas, realidades, né, que a pessoa pode estar vivendo, que ele veio de fato à tona, eu acho que eu posso usar essa palavra, na comunidade Reviver. Então, eu, com 17 anos de idade, eu tive, assim, a primeira, eu assumi para mim que eu tinha depressão, porque na verdade eu já vinha arrastando há tempos uns sentimentos assim que eu não sabia dar nome e também não queria aceitar. E eu já participava, né, desde novinha da igreja e na igreja a gente tem muito preconceito ainda, às vezes, sobre quem é depressivo, quem sofre por algum transtorno de pânico, seja ele qual for. E, né, a gente ouve, você não tem Deus, nossa, Deus pode, Deus cura e tudo. Então, assim, eu custei a falar, gente, agora não dá mais. E eu tinha, nessa época, 17 anos. Eu tratei eu fiz terapia, aí fui também fazer tratamento com psiquiatra, iniciei com medicações, e aí com um determinado tempo eu estava ótima. E aí eu falei, não preciso disso não, né? Não preciso desses remédios mais, não preciso de nada disso. Larguei tudo e fui seguindo. Aí eu casei novinha, casei com 20 anos, e aí aos 24 anos eu tive a minha primeira filha. E aí, logo depois, veio de novo a depressão junto com a depressão pós-parto. E aí foi assim, uma situação terrível, porque quando a minha depressão ela né, aflorou mesmo, ela veio com um medo muito grande. Eu tinha um medo assim incrível de perder minha mãe. Só que para combater isso, para mim era assim, eu não conseguia, para mim, eu não podia escutar a palavra assim, morte. Eu não ia em velório de ninguém, porque se eu fosse, eu falava assim, meu Deus, e quando eu estiver passando por aquilo dali, quando tiver minha mãe que estiver ali dentro, como que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. E aí, começou então com isso. E foi arrastando, e aí o tempo foi passando e esses medos foram mudando de nomes. Né? Ele mudava o nome, mas o medo ainda existia. No processo com a minha mãe, eu sofri muito, porque eu não saía, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela. Eu ia diversas vezes na beirada da cama dela, ver se ela estava respirando. E por aí foi. E aí, quando eu tinha 24 anos, que eu tive a Maria Clara, minha primeira filha, eu tive a depressão pós-parto. O meu parto foi bem traumático e eu fui forte a todo momento durante o parto, depois que ela nasceu, prematura, vim para casa e passou uns dias, eu comecei. Aquele medo que eu tinha de perder minha mãe passou para minha filha. Eu olhava para ela, ela estava ótima, tranquila, calminha, e eu falava assim, gente, eu vou perder essa menina. Essa menina não vai sobreviver, o que que eu vou fazer? Aí eu ia amamentar, eu falava assim, ela tá ficando roxa, e ela vai morrer, e agora o que que eu faço? Aí eu falava, meu Deus do céu, eu já preocupada do jeito que eu sou, o que que eu fui fazer com a minha vida? Ainda arrumar menino ainda para a preocupação triplicar.
e tudo, e aí foi passando, e aí eu fui sendo invadida por sentimentos, assim, até mais graves do que esse, porque passava, às vezes, na minha cabeça, assim, por momentos, assim, meu Deus do céu, nem eu vou dar um jeito de dar linha nessa menina, e tudo, porque o que eu vou fazer? Eu não dou conta, o amor é tão grande que eu não estou conseguindo administrar, e tudo, aí na época, assim, eu ainda brincava, assim, que nos meus momentos, assim, mais tranquilos, assim, com ela, ela começava a chorar, eu falava, não chora não, vou te dar pro gatinho comer, e tudo, brincava assim, e tudo, mas só que, assim, era uma brincadeira que vinha dentro de mim também algo que não era brincadeira. Em relação... Passou, eu entrei nessa empresa onde eu trabalhei, a que eu citei inicialmente que eu gostava demais, e com 29 anos eu fui mandada embora. E aí aí eu voltei a fazer o tratamento também, depois que Maria nasceu, e fiquei bem e tudo. E aí, quando eu fui mandada embora, eu baqueei de novo. Aí aquilo mexeu demais, demais comigo, foi muito de repente, e eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei numa angústia profunda. Eu chorava todos os dias, porque aquele lugar me fazia muita falta, as pessoas que trabalhavam comigo, a gente tinha criado um vínculo muito grande, e tinha um apego mesmo, assim, àquelas pessoas e tudo. E aí isso me fez sofrer demais. E aí eu tive outro emprego, depois eu cheguei na comunidade Reviver. E aí, de imediato, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, esse lugar é diferente. Esse lugar tá me preenchendo, eu tô gostando, tá tudo muito bom, tá maravilhoso. As pessoas, né, são muito felizes, todo mundo muito alegre, me recepcionou muito bem. E eu fui ficando assim, encantada com aquele lugar. E ao passar do tempo, eu fui treinada, né, para ficar uma parte do tempo na secretaria. A pessoa que trabalhava na secretaria estava de férias e eu ficava esse tempo lá na secretaria com auxílio da Fabiana, que é também da comunidade Reviver. E aí, ela me auxiliou durante um tempo. E passados uns 20 dias, a Fabiana também entrou de férias. E aí, ela, que é quem ficava mais comigo, já não estava ali comigo. Uhum. E aí, eu apaixonada, esse lugar é diferente, é diferente. E quando eu realmente vi que ele era diferente, que foi, lá acontecia grupos de oração. E por mais que eu já participava da igreja, eu nunca tinha visto, assim, uma opressão de tão perto, assim, e, assim, na minha frente, encontros que eu ia, assim, eu já tinha visto acontecer, assim, longe de mim, e eu também nem entendia muito bem o que era aquilo, o que estava acontecendo, mas eu sabia, assim, que não era algo bom, mas que eu estava aqui e aquilo estava lá. Então, para mim, assim, não que não fazia diferença enquanto a pessoa que estava oprimida, mas, assim, passava. E aí foi quando, num grupo de oração, a recepção, né, da comunidade Reviver, para quem conhece, fica de frente para o salão onde acontece os grupos de oração. Eu lá no grupo de oração, na recepção, no grupo de oração de meio-dia, tudo acontecendo, fluindo muito bem, o terço acontecendo, foi quando o Marcelo passou para ir pregar. E uma pessoa estava rezando de cabeça baixa, e quando o Marcelo passou por ela, ela já levantou e começou com uns gritos muito fortes, né, falando coisas bem, bem fortes, bem agitada, e debatendo e tudo. E eu falei, meu Deus do céu, me socorre. O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, é diferente demais mesmo esse lugar. Meu Deus do céu. Tá? E aí o povo, né, as pessoas começam a assustar um pouco com aquela situação, como eu também estava assustada, porque aquilo não fazia parte do meu cotidiano. E o Marcelo veio com mais alguns servos da comunidade, trazendo essa pessoa para trás, para que aquelas outras pessoas que estavam ali no grupo de oração não ficassem, né, incomodado e até mesmo com um certo medo, como eu também estava. E ele veio trazendo ela
até chegar na recepção. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero correr daqui, eu vou enfiar debaixo dessa mesa. Se eu quiser sair ali por trás, essa mulher me pega, o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, e eles lá rezando para ela, e aquela situação toda, e pronto. Você deu uma crise de pânico, né? Um ataque de pânico, né? Sim, eu tive um ataque de pânico, assim, horroroso, mas assim, enquanto estava acontecendo, o meu pânico estava, assim, terrível de estar naquele lugar, mas o meu pensamento era assim, para onde que eu vou? Aonde que eu vou sair? E aí, pronto, eu rezar e tudo passou, graças a Deus, ela ficou liberta. E eu passou o meu período ali, o meu horário, eu peguei minhas coisas, fui embora. Isso era numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu falei, assim, eu cheguei em casa e fui me dar conta daquela situação toda. Eu falei, gente, eu tenho tantos traumas já, tanta coisa, e ver uma pessoa naquela situação, eu não sabia qual que era o meu sentimento. Eu não sabia se eu tinha mais dó daquela pessoa que estava passando por aquela opressão, ou se eu tinha medo de me deparar também numa situação daquela. Foi um misto assim de sentimentos e tudo, e eu falei, eu não quero voltar naquele lugar, né? Tava sendo tão maravilhoso, mas agora é assim, é algo que tá me causando assim um pânico, e um pânico talvez assim que era o pior. Era o pior, porque das outras vezes assim que eu tinha tido crises e tudo, aquela crise vinha, ficava assim uns minutos ou até horas, mas depois aquele ia acalmando, acalmando, aí, sei lá, uma semana, talvez um mês depois eu dava outra, e aí não, aquilo me invadiu e eu não conseguia desligar daquela situação, daquele momento. E aí eu falei, eu não volto lá, eu não volto, e falei com o Robson assim, amor, eu não volto naquele lugar. Aquele lugar, assim, me deu um pânico, me deu um pavor, e eu não quero e não volto. E aí ele falou comigo assim, amor, a comunidade Reviver, ele já conhecia também, né, porque ele de anos também já participava da igreja, e ele disse assim, amor, aquele local é um local santo. Aquele lugar ali é um lugar santo. Ali está a sua chance de cura. E eu falei, pelo amor de Deus, ali está a minha chance de morte, porque me causou tudo isso, pelo amor de Deus. Como assim ali que está a minha chance de cura? E aí veio o sábado e o domingo, e aquilo me martirizando. E quando chegou no domingo à noite, eu falei, não, eu não vou mesmo, eu não sou obrigada, e vou ligar para Juliana e vou falar com ela que eu não vou naquele lugar nunca mais. E aí assim eu fiz. Entre lágrimas e pânico e pavor, que eu estava com medo até de ligar, eu chamei a Juliana no WhatsApp e falei com ela. Ju, eu não quero mais trabalhar na comunidade Reviver. Aí ela, mas espera aí, como assim? E tudo, e aí eu comecei a falar. Ó, eu falei, ó, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, e fui falando, e fui falando, e fui falando, e aconteceu isso lá, e eu piorei consideravelmente, e tudo, e ela me ouviu, e quando eu acabei de falar, acabei com aquele desespero, né, falando aquele desespero todo, ela falou assim, nossa, Kel, eu jamais imaginava que você tinha depressão. Eu jamais imaginava que você passava por uma situação assim. Mas eu te entendo, você realmente não é obrigada a ficar conosco, nem a trabalhar conosco, mas a gente precisa de uma conversa. Não é, eu não vou te obrigar a ficar lá, ninguém vai te obrigar. Só interrompendo um pouquinho, olha para você ver como que é, eu quero ressaltar isso aqui, porque eu acho importante, porque você fala, quando você fala da questão do preconceito, né? O fato de você ter uma fé, o fato de você estar na igreja, é como se você não tivesse, como você tivesse que estar
completamente livre de qualquer sofrimento. Aí, por exemplo, a Juliana está lá na comunidade Reviver, a Juliana prega, canta, reza e tal. E aí eu lembro que quando você falou também, eu comecei a contar um pouquinho da minha história para você. Quando eu falei com você que eu sofria quase que as mesmas coisas, né? Que eu tinha identificado uma depressão aos 12 anos de idade, que eu não tratei, que depois ela veio à tona com mais de 18 anos, que ela foi para um quadro depressivo de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, onde eu tive que entrar com tratamento, terapia. E depois que eu entrei na comunidade, né, há mais de 20 anos atrás, dentro desse tempo aí, ainda eu tive recaídas, e ainda eu tive que levantar, e cair e levantar de novo. E aprender a conviver com essa situação na minha vida. E quando eu falei com você, eu lembro que você sentiu assim, aliviada, porque você falou assim, ué, mas você sente isso também? Não sei se você lembra disso. Uhum. Sim, e por quê? Quando quem já passou por uma depressão, em especial a síndrome do pânico, às vezes nós temos medos meio que idiotas mesmo, assim. Um medo assim que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, depois que a crise passa, você fala assim, se eu falar para a pessoa que eu estava com medo disso, assim, gente, ela vai falar assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você fala... E te taxa como frescura, né? Fala assim que é frescura, mas o medo, ele é real. Sim, ele é real. E eu sempre falo assim que o medo que a gente tem no momento da crise é o medo daquela situação ali, no momento que veio na sua cabeça, e um medo maior ainda de sentir aquele medo de novo. Porque é tão intenso, é uma coisa tão assim, pavorosa, que além daquele medo que você está no momento, você fala assim, meu Deus, eu não aguento outra crise dessa. Aí você já fica com aquele medo de ter outra crise daquela. Porque é uma coisa assim, inexplicável. E aí, a Ju partilhou comigo, né, pouco da sua história e tudo, e eu falei assim, peraí que agora eu tô começando a me sentir mais em casa, né, diante dessa situação e tudo, mas ainda com muito medo. E aí ela falou, olha, vem aqui, vai lá na comunidade amanhã para a gente poder conversar, né? Para você partilhar também um pouco sobre isso. A gente pode, né? Nós podemos nos ajudar e tudo. Aí eu peguei e falei assim, aí eu já pensei assim, falei, ó, segunda-feira na comunidade Reviver não tem grupo de oração. O senhor Davi não tá lá, porque ele ia sempre terça e quinta nos dias do grupo de oração. Aí eu falei, porque aí, dentro disso, o povo falou, não, mas foi sorte, minha filha, de ter ficado aqui quase um mês e não ter visto nada desse tipo. Então, se só Davi estiver no grupo de oração, minha filha, foi sorte de não ter visto nada. Aí eu falei, então sim, se Davi não vai estar lá, não vai ter grupo de oração, eu vou. O Robson falou que iria comigo e tudo, e aí a Ju falou, vem, eu te encontro, né, lá na porta e tudo, aí eu decidi aí. Cheguei lá, tremendo, mas tremendo assim. Nossa, minha mão pingava suor gelado. Porque eu passei a ter um pânico daquele lugar, da recepção. Então, eu não conseguia nem olhar para aquele lugar. E aí, a Juliana me recebeu, me ouviu, nós rezamos. E aí, assim, eu chorei, assim, um mar no dia e na hora com ela. E aí, ela falou comigo, né, me perguntou assim, Kel, de que você tem medo hoje na comunidade Reviver? Eu falei, Ju, eu tenho medo de ficar lá embaixo na recepção, eu tenho medo de estar nos grupos de oração, porque foi aonde aconteceu e eu tô com muito medo. Então, assim, eu não quero mais, porque o meu trabalho faz parte ficar na recepção. Então, eu não quero. E tudo, ela falou, ficar aqui em cima, né, no escritório, onde, né, tá todo mundo, você tem medo? Eu falei assim, menos, né, menos, porque aí eu tô com vocês e tudo. E ela falou, olha, então espera, você tá me falando aí que não quer ficar mais.
Mas espera para você dar essa resposta de que não quer mais depois que você tiver uma conversa com uma pessoa. Tem uma pessoa querendo falar com você. Você aceita conversar com ela? Aí eu falei, quem? Aí ela falou, o senhor Davi. Eu falei, mas pelo amor de Deus, gente. Logo o senhor Davi, eu falei, é agora que eu vou oprimir aqui também. Eu vou, meu Deus do céu, nessa situação que eu tô. Minha nossa senhora, cheia de medo do jeito que eu tô. Com esse pânico. Ah, minha filha, não vai dar outra. Quando o senhor Davi me ver, eu não sei o que vai acontecer, não. Aí a Ju, deixa ele conversar com você e tudo. Aí eu falei, ah, então tá. Aí ele tava na capela, ela falou, então vamos lá nele e tudo. Aí ela me levou, fui na capela. E quando ele lá, eu cheguei, ele lá sentadinho, todo bonitinho. Aí a Ju falou, seu Davi, né? Eu trouxe a Raquel e tudo. Aí ele, ô, minha filha, senta aqui e tudo. Eu falei, seu Davi, pelo amor de Deus, seu Davi, eu tenho medo do senhor. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Aí ele falou, minha filha, mas medo de mim, eu só quero o seu bem. Eu falei, tá, eu sei que só quer o meu bem, mas eu tenho medo do senhor, eu tô com muito medo. E aí a gente começou a conversar, e ele perguntou, né, o que tinha acontecido, eu relatei para ele, e aí ele começou a conversar comigo. Ele falou, olha, você, na verdade, não tem medo daquilo que aconteceu aí, né? Você tem medos que vêm aflorando na sua vida e que realmente, em cada momento da sua vida, ele ganha um nome, né? E hoje o nome que ele ganhou foi aquilo que aconteceu lá embaixo. Mas você é livre para ficar ou para ir. Mas eu te falo que a sua cura, ela pode estar aqui. E medo, a gente só vence se a gente enfrentar. Se você for embora por causa desse medo, amanhã você vai ter outro. E você vai fugir dele também, e vai fugir, e vai viver fugindo. Né? E aí ele me disse, olha, deixe a gente te ajudar. Deixe a comunidade te ajudar. Fala pra gente o que você quer. Aonde você quer ficar aqui dentro da comunidade, que vai ser o local que você vai ficar. E que nos momentos que você passar, né, por esse medo, por qualquer coisa do tipo, nós vamos estar com você. Nós vamos passar juntos, nós estamos juntos. Ele falou, olha, e no coração da gente tem um lugar que ele tem o tamanho exato do dedo de Deus. E lá só Deus pode curar. Só Deus pode curar. E aí ele ainda brincou assim, e você tá na beirada da fonte e tá perigando aí morrer de sede. Então, pensa direitinho e vamos, né, ver o que a gente faz aí. Aí, tá, ele falou assim, agora eu queria rezar para você e tudo, e aí eu respirei fundo e falei, ó, se ele falou que a gente tem que enfrentar o medo, né, que a gente só vence o medo enfrentando, vou enfrentar o medo aqui, né, de receber a oração dele, vamos ver, né, o que dá. E aí ele rezou para mim, e aí de repente ele falou, espera aí um pouquinho, e saiu, eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor Davi vai fazer, gente? E tudo, e agora que ele pediu para sair, que vai voltar, eu falei, deve estar indo buscar ajuda, não é possível, tudo. E aí ele foi e trouxe a Miriam, que também é, né, nossa irmã de comunidade, hoje está em Portugal, mas ela, né, na época estava conosco lá, e aí ela veio e ele chamou ela para poder me abraçar, para ele rezar para mim, fazer uma oração de cura, desde o útero materno. E aí, assim, aí não teve jeito. Aí eu fiquei, foi em 2014, e eu estou até hoje. E o que eu entrei lá, né, para ser funcionária, eu falava, eu quero só ser funcionária. Se aqui precisar de ser missionária para poder trabalhar aqui, eu não vou ficar não, né? Eu vou sair e tudo, porque eu quero trabalhar mesmo, quero ser da missão não, só trabalhar mesmo e tudo. E o tempo foi passando, e quando eu me dei conta, eu já era missionária. E depois, quando eu me dei conta daquilo que me dava aquele medo horroroso, eu já estava enfrentando de frente,
né, que na salinha onde o Sr. Davi faz as orações, né, onde acontecem muitas opressões, eu já estava lá com ele, ajudando ele lá nos momentos. Então, assim, eu aprendi mesmo que o medo a gente só vence se a gente enfrentar, né, e que independente do que seja, né? Independente de aonde você esteja, né? Deus ele vai estar com você e ele vai te ajudar a passar por aquela situação. Então, né? A depressão ela é algo assustador, né? Para quem já passou, para quem passa, e geralmente uma vez que você tem a depressão, hora ou outra você tem uma recaída, mas quando você tem essa recaída com Deus, você consegue levantar. Quando você tem essa recaída com Deus, você consegue parar no momento da crise, respirar fundo e falar: isso vai passar. Isso vai passar. E de fato passa. Passa. Raquel, uma coisa também que eu gostaria de citar, eu acho que a nossa pauta, acho que nós vamos ter que marcar outra, porque o assunto está grande, né? Tá. Mas eu queria citar isso. Por exemplo, a gente escuta, né? Nós já falamos, mas eu quero voltar nesse assunto, que é a dificuldade de aceitar, às vezes, no meio que a gente está, o fato de servirmos um carisma, de evangelizarmos, que nós não podemos ter depressão, que nós não podemos ter pânico, que nós não podemos tomar um remédio, um medicamento. Eu lembro-me que eu já ouvi tanta coisa de pessoas falarem: mas você não tem fé, você precisa ter fé. Se você tiver fé, não, nós precisamos entender. Por isso que quando eu montava, né, o nosso script, eu peguei aquela passagem bíblica, 2 Coríntios 12, mais no versículo 7, onde fala da questão de Paulo, né? Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Deus. Por que eu trouxe esse trecho? Eu lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda, porque eu comecei a entrar em crise, porque eu percebia que eu tinha que dar uma resposta. Eu tinha que ficar bem, eu tinha que ficar pronta, porque eu estava a serviço. E eu tive que receber oração na comunidade, como eu recebo até hoje. Mas uma vez eu lembro, isso ficou marcado na minha cabeça, o meu esposo, Luiz, falando comigo. Ele falou assim: Ju, você fica falando com Deus para te curar, que você nunca mais sinta nada de depressão, de pânico, de não sei o quê. Você já parou para pensar que pode ser, então, o seu espinho na carne aí? Talvez se você não estivesse passando por tudo isso aí, você estava muito cheia de si. Então, peraí, o que Deus está querendo construir na sua vida com esse sofrimento que você está vivendo, com essa situação que você está passando? E aquilo para mim foi como um bálsamo da graça de Deus, de aceitar, de compreender que somos limitadas, somos seres humanos e nós não podemos achar que temos que estar privados de certas situações porque servimos a Deus. Não, nós servimos a Deus porque amamos, né? Nós amamos, fizemos uma experiência com Ele profunda de amor. E nada é maior do que essa experiência e esse amor. E essas fraquezas, né, nossas, essas limitações nossas, elas não são maiores que a nossa experiência com Deus. Ela não se compara.
né? Ela não nos define, ela não tem uma palavra final nas nossas vidas. E é isso que eu acho, compreender aceitar a nossa fraqueza e entender que somos dependentes totalmente de Deus. Ele, né, é o nosso sustento. Eu gostaria de entrar no assunto aqui e depois que eu quero, né, marcar outros momentos para a gente. Tem outros testemunhos na sua vida que eu quero compartilhar, que vai ser muito bacana e que vai contribuir muito com a gente. Eu tive a honra, Kel, de acompanhar um dos dramas que você vivenciou com o seu pai. Isso também era algo que nós não sabíamos que isso um dia ia se esbarrar entre nós duas. Meu pai, ele sofreu de Parkinson por muitos anos e mais para o final da vida dele, ele foi só piorando e ficando mais dependente. No meu caso, eu não morava com meu pai, né? Ele morava com a Áurea, que era a esposa dele. Meus pais eram separados, e ela que cuidava dele diariamente. Mas, quando foi aproximando aquele período de ida de hospital para casa para o hospital, cirurgia, eu tive que estar presente, ajudando, né, também nessa situação. E no seu caso, com o seu pai, foi mais intenso ainda, eu trago isso aqui, porque você, na verdade, de filha, você literalmente virou uma mãezona, né, do seu pai. Aí eu queria que você contasse aí... não vou, deixa eu concluir aqui o que é que eu queria falar, que eu já ia atropelar aqui. Mas eu, muitas vezes, eu busquei em você, né, esse apoio, porque eu sabia o que você vivia com o seu pai. Você me entendia quando eu falava, né, do sofrimento do meu pai, do meu sentimento de impotência como filha, de eu não poder dar mais, de ajudar, de fazer meu pai sair daquela situação. Porque você viveu isso com o seu pai. Então, eu queria que você falasse aí um pouco. Hoje, meu pai, né, já está junto de Deus, fez 2 anos, dia 17, ele completou 72 anos, despedimos dele, e logo que passou a meia-noite, ele foi para junto de Deus. E seu pai, né, tem uma história aí que eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, meu pai, ele ficou 18 anos sequelado de AVC cerebral. E quando eu casei, ele já era sequelado. Ele tinha, eu acho que uns 7 anos que ele era sequelado de AVC cerebral, mas ele estava assim, num estágio de calma, né? Vamos dizer assim, da doença. O pior período de adaptação já tinha passado e a gente já vivia numa fase mais controlada da doença dele. E aí eu casei e fui morar na minha casa, longe daqui, onde, né, eu vivo hoje, eu e meu esposo. E aí, com o passar do tempo, eu estava com uns 3 anos de casado, a situação dele foi se agravando muito e ele era muito apegado a mim. E aí, aquele vai e vem, tinha dia que era meia-noite, que era 2 horas da manhã, eu estava saindo lá da minha casa para vir acudir aqui, porque ele estava sentindo mal, e aí ele pedia que fosse eu que o ajudasse, e aí já naquela situação, né, acamada, eu falava, meu Deus do céu, além de tudo isso, ele ainda ficava, né, suplicando para que eu fique perto e tudo, e aí eu falei, conversei com meu esposo e falei, vamos passar um tempo na casa da minha mãe, porque eu quero, né, trazer esse conforto que para ele era eu estar perto. E aí eu vim morar dentro da casa da minha mãe, e aí o tempo foi passando, ele foi ficando pior, cada vez pior, e aí eu decidi construir em cima da casa da minha mãe, para eu poder ficar perto, né, mais perto, para ele poder ter um pouco mais de segurança e de conforto. E aí, ele lutava bravamente por
todas as situações que vinham sobre a vida dele. E foram vindo assim, ele sequelou de AVC, aí em seguida ele ficou primeiramente com uma sequela de um soluço, ele soluçava o tempo inteiro, e aí ele já com dificuldades para andar. A única coisa que ele não atingiu nada nele foi a fala, e a memória dele era sempre perfeita, ele sempre lembrava de tudo e conversava de tudo, interagia em tudo. E aí o tempo foi passando, e aí ele começou a ter umas crises convulsivas, e essas crises lesou uma parte no cérebro dele que comandava a urina na bexiga, a pressão da urina na bexiga, e aí com isso ele passou a ser um paciente DRC grave, que é um problema renal agravado. E passou a usar sonda de demora, e aí o tempo foi só passando. E ele cada vez mais debilitado, mas cada vez mais também era o desejo dele de viver. E os rins dele foram piorando muito, e aí ele chegou na parte da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Né? Aí a hemodiálise ela é feita no hospital e a peritoneal é feita de casa mesmo. Só que para isso nós optamos pela peritoneal, porque a peritoneal era feita em casa e ele podia estar conosco, né? Não ficaria no hospital, ele teria que ir 3 vezes para o hospital por semana e passar lá o período da manhã inteiro para poder fazer a hemodiálise. Então nós preferimos assumir esse procedimento, que seria todos os dias à noite, mas ele estaria conosco. Então ele fez uma cirurgia na barriga, colocou um catéter que saía, né, para fora da barriga, alcançava o peritônio dele, vinha externando, né, na barriga, para passar por essa diálise peritoneal. E assim, a nossa história foi assim, incrível. A minha história com meu pai foi maravilhosa. Meu pai, ele inicialmente, assim, nos meus primeiros anos de vida, ele era um pai muito arrogante, muito ignorante. Era um pai que ele tinha na cabeça dele assim, que ele tinha que ser pai enquanto não deixar faltar as coisas dentro de casa, né, tá ali no trabalho o tempo inteiro, mas não era aquele pai que te colocava no colo, não era aquele pai que, né, conversava, era aquela autoridade máxima. Eu olhei, vocês têm que obedecer. E assim, quando ele teve o derrame e o tempo foi passando, ele começou a perceber, através do carinho que a gente oferecia a ele, a forma também de devolver para a gente. E aí, ele se transformou no carinho em pessoa. Era assim, eram muitas coisas. Eu trabalhando na comunidade, eu chegava em casa todo dia em torno das 5 horas da tarde, ele estava todos os dias sentado na sala, me aguardando chegar. O dia que eu atrasava um pouquinho, ele falava assim, ô minha filha, hoje eu não aguentei te esperar, porque ele não aguentava ficar muito tempo sentado. Ele falava, ô minha filha, hoje eu não aguentei te esperar. Não, pai, não tem problema não, mas o senhor não esperou, mas o senhor tá aqui e nós vamos ficar juntos. E assim foi. E aí a gente inventava várias coisas, né, para preencher o tempo dele. A Maria mesmo, a minha filha mais velha, arrumava as coisas, dava aula de inglês para ele. Hoje nós vamos ter aula de inglês. E aí ele ficava lá aprendendo, ela falava, ele repetia. E outras coisas. E aí viemos com passarinho, calopsita, para preencher o dia dele. E foram muitas coisas que a gente foi, né, implantando ali para poder ir passando esse tempo dele, para ele levar essa situação mais leve. E de fato ele levou. Essa doença, assim, que ele, né, teve, que assombra, assim, muitas famílias, ela veio para a nossa família e, assim, eu falo isso, né, não nos vangloriando, jamais, mas a nossa família teve um carinho, um cuidado de Deus inexplicável.
Porque vinha essas tribulações, esse sofrimento, ver quem você ama nesse sofrimento não é fácil, mas Deus sempre nos invadia de uma força que nós sempre conseguíamos dar a volta por cima e deixar ele confortável diante daquela situação. Tem algo que eu gostaria muito que você falasse, e a gente não pode terminar esse assunto sem uma oração, né? Então, o que eu vou propor para quem está nos assistindo aí? Eu vou encerrar essa live e vou abrir uma nova live. Não gostaria que vocês perdessem, vocês que estão participando, desse momento que Raquel vai dizer agora daqui para frente, que para o momento que nós estamos vivendo também, com todas essas restrições, com tudo que nós estamos vendo no mundo, um mundo doente diante dessa Covid, eu acho que é muito importante que a gente dê sequência a esse assunto. Então, eu vou encerrar e conto com vocês para vocês entrarem novamente, tá bom? Até daqui um segundo. Voltamos. Voltamos. Então, encerramos a outra live, estamos aqui novamente, eu e a Raquel, para o nosso bate-papo Superação e Fé, parte 2, onde nós entramos no assunto perdas, né? E ela estava relatando a situação do pai, a história dela com o seu pai. Qual o nome dele mesmo, Kel? Fala para nós aí. Antônio. Senhor Antônio. Isso. A palavra é sua. E aí, eu parei na parte, né, da hemodiálise. Nós sofremos demais quando a gente soube, né, que ele teria que passar a fazer essa hemodiálise, que na verdade era diálise, né, peritoneal. E aí nós tivemos que fazer um curso, né, eu e a minha irmã mais velha, tivemos que fazer um curso para poder aprender como que era o processo, né, o procedimento era muito minucioso, muito cheio de detalhes. E aí nós passamos por esse curso, a minha irmã mais nova também chegou aí conosco, mas assim, quando ela deparou com a situação, que ela chegou no salão da hemodiálise, ela começou até a desmaiar, né, de tanto assim, né, de tão triste que era. E aí a equipe da Santa Casa também, que foi onde ele fez, nossa, assim, nos ajudou. Nossa, sim, sem palavras para classificar aquela equipe. Seu pai era um milagre, né? Para a ciência, seu pai era um milagre, né? Um milagre. Pessoas, assim, às vezes, quando chega, assim, com 30% da função renal, ela já está, assim, muito, muito, muito debilitada, já cheio de coisas e tudo. O meu pai, ele nem restrição a lípido, eles não restringiram ele, porque ele respondia tão bem com uma função renal a 20, que depois estava a 17, e que pessoas assim, 90% de pessoas com uma função renal a 17, ela já não está mais no meio de nós. Né? E aí, qual até é o mais ou menos normal aí de uma pessoa que, né, está numa saúde boa? Como que é isso? Qual seria o normal? Então, a nossa creatinina, ela fica ali entre 1 e pouquinho, e é o normal. Quando ela passa de 2,5, ela causou um machucado bem grande nos rins. Então, essa função renal que era 100%, ela começa a abaixar. E ela vai abaixando, e quanto mais ela abaixa, mais os rins vai machucando, porque ele vai retendo, o rim ele filtra toda a impureza, né, do nosso organismo. E aí ele passa a não mais ficar, a não mais purificar né, as substâncias. E aí ela vai só piorando, e com isso a pessoa começa a ser restringida de lípidos, ela passa a
né, até a sudorese dela passa a ter um cheiro de urina, porque a pessoa ela começa a liberar líquido, ela já não sai aquele líquido, a urina mesmo pela bexiga, da forma que deveria sair, então ele começa até a sudorese ter o cheiro de urina, o hálito muitas vezes vem com aquele cheiro de urina, e o meu pai, ele assim... Nada disso. A função renal dele é 17 e ele nada disso. Ele ia lá no médico, aí a médica perguntava assim, tá sentindo falta de ar, seu Antônio? Não. Tá sentindo fraqueza, seu Antônio? Não. Tá alimentando bem, seu Antônio? Tô. Tá sentindo enjoo, seu Antônio? Não. Então, assim, tudo que era para ser daquele momento, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele vivia extremamente bem. Ele amava viver a todo momento. A única coisa que ele falava era que meu filho, eu tô bem, graças a Deus. Tô muito bem. Pai, tá tudo bem? Tô bem, minha filha, graças a Deus. E assim, passava o dia inteiro numa cama e ele sempre falava para você que estava bem. Quando ele ia para o hospital, a primeira coisa que ele falava, minha filha, eu não vou morrer, não. Porque ele queria viver. Nessa forma que ele estava, ele queria viver, porque Deus deu para ele, mesmo nessa situação, deu para ele a graça de amar a vida, de amar as pessoas que estavam ao redor dele, e deu para ele a graça que é o que eu considero maior ainda, que é de não questionar em momento nenhum aquilo que ele estava passando. Que, na verdade, para ele, aquilo era assim, era até um cuidado e um carinho de Deus, porque aquilo que ele não viveu anteriormente, que era esse seio familiar, né, esse contato familiar, pela maneira que ele também foi criado, ele passou a viver por causa da doença dele. Então ele passou a receber um carinho, ele passou a sentir um amor oferecido a ele, que ele jamais tinha tido, né, como filho, como talvez membro da família. Então, ele passou ali a receber. Então, isso foi cura para ele, foi cura para a gente. E eu falo que Deus, em especial na minha situação de depressão, que o meu medo, né, um deles era esse, de perder pai, de perder mãe, de não suportar em pensar no momento ali deles no caixão, eu falo que Deus, ele foi assim, ele trabalhou em mim de uma forma e me colocou dentro da comunidade Reviver para eu ser curada. Eu não estou totalmente curada. Eu tenho várias coisas ainda a ser curada na minha vida. E assim, eu sei que eu vou viver até o último suspiro da minha vida. Eu sei que eu vou viver ainda sendo curada. Mas a certeza de que eu tenho é que a comunidade Reviver foi assim, algo indescritível na minha vida nesse sentido. Porque ela me ensinou. Ela me ensinou que nas tempestades da vida da gente vai ter uma solução. Para cada problema existe uma solução. E esse problema do meu pai que arrastou por 18 anos, depois eu entendi. Eu falava assim, gente, como uma pessoa fica nessa situação tantos anos, né? E assim, e é uma incógnita até para a medicina, e mesmo assim ele está aqui. E a gente via assim, que, gente, ele não tinha saúde para estar vivo, e ele estava vivo, e cheio de vida, assim, eu falo cheio de vida, assim, cheio de demonstrações de amar a vida. Então, de gratidão, né, a vida. Sim, e sem questionar em momento algum. E assim, aí eu falei, gente, isso foi cuidado de Deus comigo, porque nesse período que ele ficou, se ele tivesse morrido, quando ele sequelou de AVC cerebral, eu sei que eu teria, assim, talvez até ido junto. Porque eu acho que a depressão que iria me invadir era tão grande que eu acho que era algo assim que eu não daria conta de dar a volta por cima. E com essa ligação que nós tínhamos demais, que era muito forte, era muito grande, eu falei, eu não ia dar conta. E por aí foi arrastado esses 18 anos, idas e vindas de hospital. E ele
falava nos momentos de hospital, né? Ele queria sempre que eu estivesse com ele. Por ele, assim, eu internava com ele, ficava lá até ele receber alta. E de todos os momentos, assim, que eu chegava, ele sempre falava, filha, segura na minha mão. E eu respirava fundo, lembrava de tudo aquilo que eu já tinha vivido lá para trás e falava, e pensava, né? Claro que eu não falava com ele, mas eu pensava, eu seguro. Eu seguro porque hoje eu sei que segurando a sua mão, Deus está segurando a mim. Para me dar força para passar esse momento. O Kel, uma coisa que eu também vivi com meu pai, e isso aí que você está falando me fez lembrar, como que eles se abriram para a graça de Deus, no como Deus trabalhou na vida interior deles, de modo que eles ficaram mais sensíveis. Meu pai, quando foi ficando mais debilitado, mais sensível, mais doce, e ele falava umas coisas, sabe, tão, tão fortes. E eu lembro de você relatando isso também, né? Alguns gestos, o pedir a mão, né? O beijar, eu lembro de uma cena dele pegando minha mão, beijando assim a palma da minha mão. Coisas assim que você via que era um carinho de Deus também ali, e vendo Deus agindo e transformando a vida deles. Sim. Diante dessa questão, né, toda essa história aí que daria um livro, a Monique está até falando aí que ela também enfrentou, né, essa situação com a mãe dela. A Luísa falou outro dia comigo que lembrava dela indo com a mãe para o grupo de oração, de cadeira de rodas, e ela não era barreira para levar a mãe dela na comunidade Reviver. Não tem como a gente expressar numa live todo esse contexto que você vivenciou com seu pai, que não daria. Muito, muito pouco tempo, né? Quando eu perdi meu pai, eu considero e tenho isso como um presente de Deus. Eu pude contar com o seu abraço. Eu tive a oportunidade de ter ali as pessoas que eu amava muito perto de mim. E isso faz com que, de certa forma, a gente não é que vai tirar a dor, mas você sente um apoio. E nós pensávamos até que seu pai... Quantas vezes você falava assim, Ju, eu acho que dessa vez não vai ter jeito para o meu pai, né? E aí, o meu pai ia para o hospital, eu falava, acho que não vai ter jeito. E acabou que meu pai, né, foi para junto de Deus primeiro. E, infelizmente, assim, não sei se... Eu não posso falar, né, eu não posso definir, nem infelizmente, nem felizmente, porque nós não podemos mensurar o que Deus fez através de tudo isso, né? Mas veio essa pandemia e nós tivemos que nos afastar fisicamente. E muita coisa aconteceu, Kel. Aí eu queria que você entrasse aí nesse ponto. E aí, com tudo isso, ele já estava com uma função renal entre 7 e 8 e estava vivo. E veio a pandemia e a gente, né, mantendo todos os cuidados, e ele apresentou um delírio e nós fomos com ele para o hospital e quando chegou lá ele estava com uma peritonite, que é uma infecção no peritônio, que a princípio era uma coisa assim, comum em dar quem faz diálise peritoneal. Ele já tinha anos que fazia e nunca tinha tido. E aí nós fomos para o hospital e lá foi identificada a peritonite. Logo após foi identificado também uma infecção de urina, aí eles viram que a peritonite não tinha sido por um descuido nosso no momento de fazer a diálise, mas ela era a bactéria que estava na bexiga que tinha subido e infectado o peritônio. E aí eles cuidaram, ele ficou bem curado da peritonite, da infecção de urina, veio para casa numa quarta-feira, numa terça-feira, aí passou muito mal à noite, de novo,
começou a desconhecer a gente e nós voltamos com ele para o hospital no dia seguinte, na quarta-feira. E quando foi na quinta-feira, ele deu uma parada cardíaca. E deu essa parada cardíaca, foi para o CTI. E na sexta-feira, ele foi transferido para o CTI de suspeita de Covid. Ele havia sido contaminado no hospital pela Covid. E aí, quando foi na sexta-feira à noite, aí a gente não pode visitar, né? A minha irmã até foi, mas não conseguiu entrar, porque aí ele já estava nesse CTI de pessoas com Covid e suspeita de Covid. E aí, quando ela foi, eles falaram, ó, vocês vão receber uma ligação do médico falando sobre, né, como ele está reagindo. E aí, quando foi à tardinha, a médica me ligou e falou que, né, ele tinha evoluído com uma febre, que ele estava no grau mais alto do respirador e que ele não estava respondendo e que era uma situação muito difícil de reverter. E aí eu passei, né, para minha família a situação e nós estávamos fortes, nos mantendo forte diante da situação. E naquele momento nós decidimos por não questionar a Deus, mas agradecer todo o tempo que Ele nos deu para poder estreitar esses laços com o Pai. Né, tanto de filha como de esposa, e seria cobrar demais, né, de Deus, pedir que ele ainda ficasse, porque ele já tinha assim, vencido coisas assim, incríveis que, se eu contar, ninguém acredita. Né? Então, quando nós havíamos, né, combinado de rezar por ele, todo mundo, a família, os amigos, às 8h da noite, e nós, assim, fizemos, reunimos, rezamos, e a oração, ela foi sendo, assim, conduzida, assim, sempre para esse agradecimento. E quando foi 8h16, nós rezamos, assim, bem rapidinho, todo mundo muito cansado, e quando foi 8h16, nós finalizamos a oração, e a oração nós falamos amém, o celular tocou. E quando tocou, era eles pedindo que a gente fosse ao hospital, levando os documentos, porque meu pai havia falecido. E aí, minha mãe, né, se invadiu de um choro constante, intenso, e aí eu, que não podia falar em morte, estava ali no momento, cuidando da minha mãe, né, cuidando das minhas outras 2 irmãs, que se abateram demais no momento, e aí eu ajudando a contornar toda a situação, o meu esposo veio e falou, a gente precisa de ir no hospital, e eu juntei as coisas, o que eles haviam pedido e fui para o hospital. E chegando lá, eles falaram a respeito da Covid, friamente, né? Hoje nós sabemos que, né, quem morre de Covid, como é triste o sepultamento, como é triste a situação de você não poder estar com quem você gosta, como a Ju já tinha citado aí. E eles falaram coisas assim, nossa, muito doídas e muito frio, como se fosse um nada. E eles disseram, olha, o seu pai, ele vai ter que ter um sepultamento direto, não pode ter velório, vocês podem ir, 10 pessoas dentro do carro e entrar, e aí eu deixo vocês, né, despedir dele no caixão fechado, e de lá acontece o sepultamento, tem que ser assim. E aí, a princípio, eu, né, sofri muito com aquilo, assim, na hora, chorei muito lá na frente do rapaz, e em seguida, eu falei assim, gente, a minha depressão vinha por não me deixar, me assombrava por ter, talvez, um dia que ver o meu pai e a minha mãe dentro de um caixão. Eu não vou ver. O meu pai, ele sempre falava, quando eu morrer, eu não quero velório.
Eu não quero um enterro com aquele tanto de gente sofrendo e chorando ao meu redor. Quando eu morrer, por favor, minha filha, me coloca no caixão, me leva e me planta lá naquele lugar, mas não fica, não deixa ter velório, não deixa ter enterro. Não, eu não quero, não. E assim, e eu falava, tá bom, pai. Mas eu sabia que seria difícil para a gente cumprir isso. Porque, né, o normal não é assim que acontece, né? Mas até isso, Deus ouviu ele e Deus cuidou também de mim. Porque eu já passava forte por esse momento, mas eu não sabia como que seria ainda vê-lo ali dentro. E eu não vi. E o que causa, às vezes, muita dor na pessoa não poder ver ali a última vez, para mim, não fez a mínima diferença. Porque tudo que eu vivi com ele, tudo que eu passei com ele, para mim, bastava. Bastava. O ver ele ali por último, para mim, não ia fazer uma gota de diferença. Porque tudo que eu vivi com ele foi muito lindo, foi maravilhoso. Foi eu poder cuidar de um pai que não andava com a gente nem sem perto da gente, nem sem camisa, de tão restrito que ele era as coisas, que ele era em tudo. E ele se deparou em situações de que o banho dele era a gente que dava, né? A barba dele éramos nós que fazíamos. A roupa dele era nós que trocávamos. A sonda dele, quando dava problema, era eu que ia lá, né, pegar nas partes íntimas dele, no que era assim totalmente coberto, assim, né, de não nos deixar nem aproximar. Quem ali no momento ia mexer era eu. E ele se sentia à vontade. No início foi difícil para mim, foi difícil para ele. Nossa, foi assim. Mas depois, Deus nos deu a graça assim, de tratar aquele momento como assim? Simples, tranquilo. E foi assim. Dia 19 de junho de 2020, o meu pai foi para junto de Deus. Ele foi morar com Deus. A saudade, ela é assim, ela é imensurável. Ele me faz falta a todo segundo, a todo instante. Eu choro praticamente todos os dias de saudade dele. Mas é uma saudade, uma saudade que o amor de Deus invade. Essa saudade me deixando confortável no que eu sinto. É uma saudade que não me traz revolta, é uma saudade que não me traz questionamentos, por quê? Como que eu vou viver agora sem? Em momento algum passou pela minha cabeça assim, eu não vou dar conta de viver sem meu pai. É o que passaria há anos atrás. Porque Deus, Ele trabalhou na minha história, Ele trabalhou na história do meu pai, na nossa família, e através, né, desse carisma, dessa comunidade que é assim, eu não sei nem mensurar, né, o que é essa comunidade na minha vida. Eu passei a conseguir deixar que o amor de Deus me curasse, que o amor de Deus curasse dia a dia e ainda vem curando, né? As minhas recaídas, mas eu permiti e eu passei a entender, né, a importância, né, desse caminhar com Deus, a importância de estar com Deus. Então, é isso. Tem inúmeras outras coisas, né, mas é a mensagem que eu deixo hoje. Falar que em meio, às vezes, a tantos julgamentos que nós temos da própria sociedade, às vezes da própria igreja, de assumir essa depressão, mesmo estando com Deus, você tem Deus e você está com depressão, mas você não tem Deus, não? Sim. Sim, eu tenho, a Ju tem, todos nós temos. Mas esse ter Deus não nos dá também a garantia de que
uma depressão não vai nos pegar. Só que quando você passa por ela, pelas recaídas, pelas crises, pela síndrome do pânico, sabendo que Deus está com você, que Ele cuida de você, é muito diferente. É até no meio da crise você sentir assim, gente, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida de mim. Tem uma música que fala que Deus cuida de nós, né, de mim e nós, na sombra das tuas asas. Essa música, quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu estava numa crise, e depois refletindo sobre essa música, eu percebi, eu fiquei assim, gente, na sombra das tuas asas, como que é isso, né? E eu pensei, gente, sombra é algo que reflete, está refletindo algo, uma pessoa ou um objeto, é um reflexo. Não é você mesmo que está ali, aquilo é a sua sombra. E Deus, quando essa música, né, fala que Ele cuida da gente na sombra das tuas asas, eu tirei para mim assim, que através dessa sombra Ele nos esconde, Ele nos oculta. Ele nos oculta para que julgamento, Ele nos oculta para aquilo que talvez vai nos martirizar, vai nos fazer sofrer, chegue até nós. Porque aquela sombra ali, ela é real, mas você não consegue pegar numa sombra. Você não consegue bater numa sombra. E se você está por trás dela, você está por trás de Deus. Por trás daquele que tudo pode, atrás daquele que te cura, que cuida de você. Então, se alguém te bater, você não vai sentir, porque vai bater numa sombra e a sombra não sente dor. Se vier te ferir com palavras, com qualquer outra coisa que seja, não vai te atingir. Mas não vai te atingir, então você agora é intocável. Não, eu não sou intocável, mas quando você tem essa sombra dessas asas, que é Deus, que é um filtro na sua vida, que Ele passa, tudo quando passa por Ele, que ainda é esse filtro que antecede até chegar em nós, Ele chega em nós, as coisas chegam em nós de uma forma em que, diante da situação, você não consegue mais se abater, você não consegue mais se sentir ferido, você consegue ter daquela situação, talvez daquele julgamento, uma compaixão, uma misericórdia, de saber assim, talvez ainda não experimentou o que é viver nessa sombra, debaixo dessas asas de Deus. Então, diante daquele momento, a gente consegue ter essa misericórdia. E uma certeza de que Deus nos planta aonde Ele quer que nós florescemos, né? Ele me plantou na comunidade Reviver porque Ele queria ali que eu florescesse ali. E ali Ele me rega dia a dia. Ele me rega em todos os momentos da minha vida, me fazendo dar mais frutos, né? Me fazendo vencer os meus traumas a cada dia. E é maravilhoso. Às vezes a gente foge, né? Às vezes a gente sai, a gente não quer florescer mais, a gente dá umas escapulidas, mas Ele está lá, no mesmo lugarzinho, sempre de braços abertos, né? Nos esperando para essa volta. E quando a gente volta, Nossa Senhora, é maravilhoso, porque Ele não nos condena, Ele não nos aponta, Ele só nos abraça. Então, eu queria aqui, né, agradecer a Deus pela comunidade Reviver, agradecer a Deus pelos meus irmãos de caminhada, né, agradecer a Ju por ter me convidado para esse momento, né, e pedir que assim como Deus me abençoa, abençoa a Ju e abençoa a todos vocês, que vocês também que lutam, né, diante da depressão, da síndrome do pânico, saiba que tem um Deus que olha por nós e que nos permite passar por esses momentos com muito mais calma, com muito mais intensidade, mas não intensidade em dor, mas intensidade na fé, de que tudo vai passar, aquilo é um momento.
dentro, né, desse contexto, de tudo que a Raquel compartilhou com a gente, eu gostaria que você, que está agora conosco, que vai participar, vai rezar essa live depois, que você tivesse agora numa postura como se você enxergasse mesmo o seu coração totalmente aberto para a vontade de Deus na sua vida. Deus, ele é amor, ele é Pai, ele cuida, né? Ele sempre tem o olhar dele voltado para a sua história. Muitas vezes, talvez, nós sofremos, debatemos, como eu muitas vezes debati contra as minhas limitações, muitas vezes não aceitando. Talvez é o seu caso, você que está rezando e ouvindo o testemunho da Raquel. Talvez você não se aceite em vários aspectos. Talvez por causa da sua história, das suas feridas. Talvez enquanto a Raquel falava do pai, você falava, mas eu não tive um pai que né, eu pudesse amar dessa forma. Não. A Raquel e a família da Raquel decidiu amar primeiro. Como ela mesma disse, o pai vinha de uma história de dor também, de um sofrimento a qual ele era agressivo. Então, olha o que o amor pode causar na vida de uma família, do seio familiar. Então, que você agora pudesse se abrir ao que Deus quer construir em cima da sua história, como está construindo na minha, como está construindo na da Raquel. Você que já ouviu palavras duras, você que já foi taxada de mulher que não tem fé, porque você aceita essa doença, você não tem que aceitar, não. Realmente, Deus não nos quer doente. Deus não quer que a gente fique sofrendo. Mas, diante da nossa limitação, é nessas fraquezas aonde Deus mais age e aonde os encontros de amor é mais profundo. Aonde a transformação da nossa vida é fecunda e é verdadeira. Sabe o que nós precisamos aprender, gente? Isso eu digo para mim, para a Raquel. Nós precisamos aprender todos os dias a unir o nosso sofrimento à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que a gente vai encontrar o sentido de tudo. Não pensemos que nós podemos superar uma depressão, superar uma perda como essa, de viver uma realidade de sofrimento, de ver quem você ama sofrendo, com a nossa própria humanidade, não. Existe um Deus que sustenta. E é esse Deus que nós queremos apresentar para você agora. É esse Deus que quer agora visitar o seu coração e dizer para você, eu estou com você. Você não está só. Você não está só. Se você tem um ente querido na sua família que está passando por uma situação dessa, abra-se ao que o Senhor quer. Fala, Senhor, do que o Senhor quer? O que o Senhor quer construir na minha vida, na minha história? E você vai encontrar o sentido. Eu, Raquel, nós encontramos o sentido justamente nos doando, aceitando, compreendendo que nós somos limitadas, que nós somos dependentes de um Deus, que nós não queremos caminhar sozinhas, nós queremos caminhar com o Senhor. É o Senhor que marcha à nossa frente. Então, que fique essa mensagem para nós, que fique agora aí gravado no seu coração que você tem um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que tem a sua história nas palmas das mãos dele. Deus tem você. Deus tem. E como eu dizia de Paulo, é justamente aí, nessa fraqueza, que Deus habita. Basta-me a tua graça, Senhor. Basta-me a tua graça. Que toda a minha
fraqueza, que toda a minha limitação sirva para que eu dê mais espaço para o Senhor habitar em mim e eu transbordar de Ti. Então eu quero louvar e agradecer a Deus, que é pelo dom da sua vida, por tudo que você representa na vida da comunidade, na sua família, tudo que você representa na minha vida, a sua história, tudo que você, né, compartilhou comigo, com todos que estão aqui te ouvindo, que tudo isso converta em bênção, em graça, na sua vida, na sua história e em toda a sua trajetória ainda que você tem aí a desbravar. Meu muito obrigado, te amo muito, tenho um grande respeito pela sua história e você não imagina como você, só de olhar, a gente já mostra assim, não posso contar, eu tenho com quem contar, eu tenho uma amiga, eu tenho um braço forte. Eu agradeço então você também. Pode deixar a sua mensagem final para a gente encerrar e deixar o povo descansar da gente, Raquel. Eu também agradeço muito a Deus pelo convite, agradeço muito a Deus, né, por ter você na minha vida, né, pela amiga que você é, né, por todas as barras que você já segurou comigo. A nossa história é muito semelhante, né, tudo bate muito e nós juntas, né, sempre nos ajudamos. Mesmo de longe, igual a situação que eu vivi, você não podia estar aqui fisicamente, mas era o tempo inteiro e é o tempo inteiro uma conexão que Deus nos permite ter. Então eu louvo e agradeço a Deus por todo esse cuidado e esse carinho que Ele tem na minha vida, por ter, né, me dado você e permitido que eu a conhecesse. Né? Que Deus abençoe todas as pessoas que nos acompanharam, né? As que ainda pode, né, e vai acompanhar depois, e que elas também, eles, né, também tenham essa certeza no coração de que Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode nos curar, Ele me curou e vem me curando de muitas outras coisas dia a dia. E Ele pode fazer com você também. Amém, isso mesmo. Então, muito obrigado por você que ficou com a gente até o fim. Desejar a você um sábado, um restinho de sábado abençoado, um domingo também abençoado, diferente, né, que é porque, né, estamos aí com restrições, sim, mas vamos ficar quietinho em casa, quem pode, né, e fazer a nossa parte. E contar com a graça de Deus, que nada acontece por acaso. Deus tem um propósito que Ele está realizando nas nossas vidas, e esse propósito, eu tomo posse e abraço esse propósito, o que Ele quer para nós, né? Então, muito obrigada. Então é isso, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo. Fiquem com Deus.